Agora a gente vai seguir com o jornal lá para fora, porque sindicalistas e militantes peronistas tentaram a todo custo barrar o avanço da reforma trabalhista proposta pelo governo Milei. Do lado de fora da Câmara dos Deputados, a polícia reagiu com bombas de efeito moral e jatos de água. Assunto para a correspondente do Jornal do Oeste na América Latina, Maria Laura Assis. Mais uma promessa de campanha de Javier Milei prestes a virar realidade. Maria Laura, seja bem-vinda, boa tarde. Conta toda essa bagunça pra gente. Boa tarde, Tawane. Boa tarde a toda a nossa audiência. Como sempre, um prazer trazer aqui as informações da nossa região. Exatamente, tivemos a tão esperada aprovação da reforma trabalhista na Argentina. Lembrando que ela já havia passado pelo Senado e agora foi aprovado pela Câmara dos Deputados, com apenas uma modificação em relação ao pagamento dos funcionários que tivessem algum problema de saúde alheio, obviamente, ao seu ofício. É por isso que agora a lei deve voltar ao Senado, que deve já aprovar e até já expressou estar de acordo a essa pequena modificação realizada pela Câmara. Lembrando que foram 135 votos afirmativos e 115 votos negativos em relação à aprovação do projeto de lei. Mas, no entanto, enquanto se discutia esse projeto fora do Congresso, foi realizada uma greve, até uma grande manifestação violenta por parte de sindicalistas e organizações sociais, que até tentaram invadir parte do Congresso. No entanto, a polícia da cidade de Buenos Aires conseguiu impedi-lo e é por isso que ela deteve cerca de 5 pessoas e mais tarde, já aí perto da meia-noite, outras 5 pessoas também foram detidas. Por outro lado, enquanto tudo isso ocorria, Javier Milei se mostrou esperançoso ao lado de Donald Trump nos Estados Unidos, participando na primeira Assembleia do Conselho de Paz levada adiante pelo presidente norte-americano. Ele também apareceu cantando uma música de Elvis Presley ao lado do primeiro-ministro da Hungria, mostrando exatamente como ele saberia que essa lei seria aprovada com facilidade em Buenos Aires. É por isso que muitos esquerdistas ficaram pavorosos e também ameaçaram o presidente de estar deixando de lado os assuntos importantes de seu país para estar comemorando ao lado de imperialistas, como eles bem chamam Donald Trump. Mas Milei mais uma vez mostrou estar convicto de sua posição e mostrar que através de um trabalho, um bom gabinete, uma boa equipe, ele conseguirá as aprovações que ele prometeu durante a sua campanha eleitoral. Agora já temos aí a aprovação dessa reforma e em breve também já teremos a aprovação da reforma penal juvenil. Pois é, teve até hit aí do Elvis Presley, Burning in Love, nessa cena que você citou. Maria Laura, vou chamar os nossos comentaristas. Doutora Kátia, sua pergunta para Maria Laura Assis. Boa tarde, Maria Laura. Apesar dos sindicalistas, a liberdade avança e muito na Argentina. Vamos falar um pouquinho do feitio, dos tipos de trabalho no século XXI. Como é que ficou o desenho desse projeto para profissionais, prestadores de serviço por aplicativo? Vai ter seguro, sim ou não? Que tipo de seguro? Que tipo de cobertura eventualmente obrigatórias? Teletrabalho também foi contemplado nessa reforma? Como é que fica esse redesenho das novas formas de trabalho, Maria Laura? Boa tarde, doutora Kátia. Exatamente, agora com essa reforma será muito mais amplo, né, os trabalhos que estarão de acordo à reforma trabalhista aqui na Argentina, principalmente quem trabalhava, por exemplo, por aplicativo, que antes não tinha aí nenhuma lei trabalhista que regia para essas pessoas. No entanto, lembrando que essas pessoas elas não serão citadas como o famoso CLT no Brasil, senão que serão citadas como PJ aqui no Brasil. É por isso que Milei, mais uma vez, né, beneficia todos os trabalhadores que buscam realizar um tipo de comércio, por exemplo, virtual na Argentina. Lembrando também que outros trabalhos que tinham a sua própria confederação, como é o caso dos jornalistas na Argentina, será deixado de lado, eliminado, e agora entrarão novamente nessa nova lei trabalhista que foi levada adiante pelo governo de Javier Milei. Maria Laura, vou chamar o Jorge Serrão para fazer a pergunta dele. A gente está aqui com a Maria Laura Assis falando dessa reforma trabalhista de Javier Milei. Serrão. Maria Laura, essa reforma do Milei, ela está prevendo até 12 horas de trabalho. Ela tem pontos aí que a esquerda
Argentina considera polêmica, porque a esquerda, tal lá como aqui, não gosta de trabalhar, prefere viver na mordomia. O peronismo também era baseado no controle do Estado sobre todas as atividades, que é mais ou menos a regra que foi implantada no Brasil aqui desde a década de 30 do século passado com a CLT. Quais são os pontos que estão fazendo a esquerda endoidar com essa reforma trabalhista na Argentina? Boa tarde, Serrão. Olha, excelente pergunta. Lembrando que agora também há uma flexibilização no horário de trabalho. Antes era apenas permitido um trabalho de 8 horas diárias e agora isso aumentou para 12 horas diárias. Lembrando também que sempre tem que haver um espaço, né, de 12 horas para o descanso do trabalhador. Então, por isso, foi aprovado esse artigo junto a tantos outros que também melhoram aí e deixam como algo positivo a imagem para os empresários, como, por exemplo, a flexibilização das indenizações na Argentina, o incentivo não apenas a novos contratos por parte desses empresários, como também a passagem dos trabalhos informais para os trabalhos formais. Antes, essas pessoas, esses empresários que tinham trabalhadores informais, recebiam certas multas e tinham que responder na justiça. Agora, o que o governo de Javier Milei disse praticamente é que essas pessoas devem incentivar que seus trabalhadores estejam formalizados e que por isso o governo não iria multá-los em caso se eles estivessem com algum trabalhador informal. A Argentina sempre se caracterizou por esse tipo de trabalho. Outro ponto importantíssimo é um ponto que eles chamam de redução do cálculo das indenizações, como eu mesmo disse aqui, que é mais ou menos uma mudança na forma de calcular as indenizações para esses funcionários. Também temos a criação de um salário dinâmico. O que é esse salário dinâmico? Basicamente é um salário que incentiva a meritocracia entre os trabalhadores. Isso quer dizer que quanto mais a pessoa trabalha e se esforça, maior será a recompensa dada a esse trabalhador. Outro ponto essencial, justamente agora, é a questão de proibir a paralisação por parte de setores essenciais no país, como, por exemplo, a educação, a saúde e o transporte. A Argentina sempre se caracterizou por essas problemáticas, principalmente na questão da educação. Todas as semanas as crianças sempre perdem algum dia de aula devido a essas greves que são levadas adiante pelos esses sindicatos. Então agora está totalmente proibido a realização dessas paralisações. Estes e tantos outros pontos, são importantíssimos justamente para fomentar o mercado argentino e fomentar também a formalização desses trabalhadores que por muitos anos preferiram ficar de forma informal dentro do país trabalhando justamente porque não compensava o salário que eles recebiam e até mesmo os empresários não compensavam, contratar tantos trabalhadores. Pois é, Maria Laura destrinchou resumidamente a reforma trabalhista muito bem. A gente tem, só antes de me despedir, a imagem do Javier Milei cantando Burning Love, do Elvis Presley, e a turma do fundão ali, Javier Milei também com o presidente da FIFA cantando a música de Elvis Presley, esse hit do grande cantor norte-americano. Maria Laura Assis, muito obrigada pelas suas informações aqui no Jornal da Oeste, segunda edição. Um ótimo dia, ótimo fim de semana. Gostou do conteúdo que viu por aqui no canal da Revista Oeste? Compartilhe e deixe o seu like.